Olá, um ótimo dia para você. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Centro Médico Dr. Tomás. Esse programa, aqui pelo Nova Trento News, que traz importantes temas e explicações sobre saúde, informações corretas e precisas para você que acompanha o nosso programa. Hoje eu vou conversar com a fonoaudióloga Aline Adriano. O assunto de hoje, a pauta é gagueira, um assunto de grande importância para tratarmos no nosso programa neste dia. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Doutora, vamos falar sobre gagueira então, né? Existe muitos gagos hoje ou não? Como é que a doutora vê isso quando as pessoas chegam no consultório? Na verdade, existe bastante gagos, sim, só que eles acabam não procurando tratamento porque talvez eles acham que não tem tratamento, né? Sim. Até a gente tem um dilema que a gente fala que a gagueira não tem cura e sim tratamento, né? Ela dá mais o quê? Em crianças, adultos? Como é que ela se desenvolve? Então, geralmente afeta mais crianças, né? Então, por volta de 2 a 3 anos, essa gagueira fisiológica, ela tende a aparecer, né? Porque a criança está no período de desenvolvimento da linguagem e dependendo se, por exemplo, de 2 a 3 anos, observar que a criança ela está gaguejando por mais de 6 meses, aí sim pode ser uma gagueira do desenvolvimento que pode persistir na vida adulta, né? Entendi. Agora, o adulto, ele desenvolve gagueira, mesmo não tendo sido gago na infância? Isso pode acontecer? Sim. Então, existem 2 tipos de gagueira que dá na fase adulta, né? Nós temos a gagueira neurogênica, que é quando a pessoa sofre alguma sequela, por exemplo, um AVC ou um traumatismo craniano por acidente, né? Que daí alguma área do cérebro vai estar lesionado. E também nós temos a gagueira psicogênica, que por algum fator psiquiátrico, uma depressão, alguma coisa que possa desenvolver essa gagueira. Tá. E no adulto tem cura também? Ou é mais fácil curar em crianças, doutora? Tem cura sim em adultos, né? Mas quanto mais cedo essa criança ou esse adulto ser diagnosticado, melhor será o tratamento, né? Mas geralmente a gente observa a gagueira na infância. Doutora, a gagueira é mais em homens, mais em mulheres ou tanto faz? Como é que é isso? Então, conforme as pesquisas mostram, causa mais no homem do que em mulheres, né? Mas não se sabe por que isso afeta mais em homens do que em mulheres, né? Não tem uma causa... Não tem ainda uma resposta precisa para isso? Isso, é específica, né? Tá. Doutora, agora é o seguinte, diz que gago, quando canta, ele não gagueja. Isso é verdade ou é um mito? Sim, isso é verdade. Por quê? Porque, na verdade, a fala e essa parte do canto é outra área do cérebro, né? Então, são áreas distintas. Por isso que o gago ele consegue cantar, ele consegue apresentar em teatro, mas na hora de produzir essa fala, ele tem rupturas, né? Tem essas quebras, que é o gaguejar, né? Doutora, às vezes a pessoa, talvez tem gente nos ouvindo aqui que é gago e ainda não procurou uma ajuda, acha que pode melhorar de um dia para o outro. Isso pode acontecer ou é mais fácil procurar uma ajuda de um profissional? Então, é mais fácil procurar a ajuda de um profissional, que também é um tratamento longo, né? Então, o paciente, ele precisa estar treinando em casa, tem técnicas para poder ajudar, para estar melhorando essa gagueira, estar diminuindo o grau da gagueira também, né? Porque existem tipos de grau, de leve a severo, né? Então, a gente consegue, no tratamento, chegar próximo da fluência, né? Às vezes, eu não sei se isso procede ou não, eu já conversei com algumas pessoas que têm esse problema da gagueira, que quanto mais eles querem falar ou passar aquilo que eles estão pensando, por exemplo, ficam mais gago ainda. Aí mesmo que bloqueia tudo. Isso é verdade? E sim, isso é verdade, né? Só que tudo tem que analisar para ver se a pessoa que ele está conversando não está acelerando o ritmo de fala, né? Porque daí a pessoa fica mais ansiosa, nervosa, ou a pessoa completa a frase dela, ou não presta atenção no que a pessoa está falando. Tem tudo isso também, né? Doutora, esse tratamento, eu sei que são várias consultas, várias sessões, isso depende de grau para grau? Ou uma ou 2 sessões já resolve? Não, na verdade o tratamento ele é longo, né? Então vai em torno de 25 a 30 sessões, né? Mas assim, é um resultado imediato. Logo no início, assim, a pessoa já começa a observar que está gaguejando menos, né? Então tudo é um treino, né? Agora, doutora, o adulto, ele sabe que ele é gago. Agora, como é que a mãe e o pai vão identificar uma criança de 2, 3 anos? Que às vezes ele está começando a aprender as palavras. Não dá para dizer se ele é gago ou está aprendendo a falar. Como é que identifica isso? Então, essa identificação se faz pela idade, né? Então, por volta de 2 a 4 anos. Então, nessa que é a fase da aquisição da linguagem, a criança começa a gaguejar.
Então, tem que observar se essa gagueira não persiste mais do que 6 meses. Mas, muitas vezes, a própria criança ela consegue identificar que está gaguejando. E tem muitos adultos que não percebem que é gago. Às vezes, a gagueira é tão severa que ela não percebe. Então, não é tão difícil identificar em uma criança. Não. Se persistir mais do que 6 meses, aí sim tem que procurar um profissional, né? Ou seja, doutora, sendo a gagueira no adulto ou na criança, tem solução? Sim, tem solução, tem tratamento, né? Esse tratamento é mais com exercícios ou se usa medicamentos também? Não, é por tratamento, são técnicas que são utilizadas, né? Que a pessoa tem que estar aplicando no seu dia a dia. Entendi. Essas sessões, doutora, a doutora colocou entre 20 e 25 sessões. É por semana isso? É mensal? Como é que funciona? Então, dependendo de cada caso, do grau da gagueira, né? Pode ser uma vez na semana ou até 2 vezes na semana. Entendi. Ou seja, quanto mais rápido procurar, quanto mais rápido começar as sessões, mais rápido a pessoa fica curada. Ficou curada, ele pode voltar a ser gago de novo ou não? Sim. Ou seja, aquela conhecida recaída? Pode sim. Então, por exemplo, a pessoa fez o tratamento, né? Ganhou alta, e aí, mais futuramente, por exemplo, aconteceu algum fator emocional, por exemplo, morreu um cachorrinho, ou a separação dos pais, né? Ou sofreu algum acidente, alguma coisa assim, e essa gagueira pode estar regredindo, pode voltar, né, a desenvolver. Por isso que a gente fala que a gagueira não tem cura, e sim tratamento, né? Até mesmo porque a gagueira, ela não é uma doença, e sim uma condição, né? Uma alteração na fala. Entendi. Então a pessoa pode melhorar e ela pode voltar a ser... Pode, sim. Alguns casos, né? Não todos os casos pode voltar gagueira, né? Mas a gente alerta para não... Ou seja, doutora, tem que procurar realmente ajuda. Se não conseguir, se vê que não melhora, procurar ajuda. Isso mesmo. Então, principalmente ali crianças, né? Observar o período de desenvolvimento da criança. Se com 2 a 3 anos ela está gaguejando, espera num período de 6 meses. Se essa gagueira persistir, aí sim procura ajuda, né? Então, ficar alerta, porque também tem o que a gente chama de risco, né? Então, se for meninos, se tiver casos na família que tem gagueira. Então, tudo isso são alertas, né? Ô, doutora, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo sobre gagueira, tudo é gagueira ou não? Começou a atropelar as palavras, a tropeçar nas palavras. É gagueira ou pode ser outra coisa? Então, existem 2 tipos, né? Tem a gagueira mesmo, que é a desenvolvimental que a gente chama, e tem a disfluências comum, que todos nós temos, né? Então, se a gente for parar para observar alguém no telefone ou conversando com alguém, a gente vai dar uma truncada, né? Porque, na verdade, ninguém é fluente, né? Então, se a gente for observar, por exemplo, no Jornal Nacional, a gente vai ver que o pessoal lá dos jornalistas vão dar uma truncada também, né? Mas isso não é gagueira? Não é gagueira, a gente chama de disfluência comum, né? Que isso é comum mesmo na nossa fala. Doutor, atende aqui no Centro Médico Dr. Tomás quando? Toda segunda-feira. Toda segunda atende adultos e crianças? Isso, eu atendo desde bebezinho até idoso, né? Até idoso. Doutora, então para terminar, as pessoas que nos acompanham, qual é a dica da doutora para os nossos telespectadores quando o assunto é gagueira? Então, ficar mais atento ao desenvolvimento da criança, perceber se ali, né, entre 2 anos e 3 anos a criança está gaguejando, perceber, monitorar se passa mais de que 6 meses, né? Se a criança está gaguejando, olhar no olho dela, dar carinho, mostrar que tem orgulho da criança, né? Esperar a criança responder, não falar pela criança, falar mais lentamente, não falar muito rápido, que a criança acaba ficando nervosa, ansiosa e acaba truncando nas palavras, né? Ok. Obrigado, doutora. Um ótimo dia. Obrigada também. Gente, eu conversei com a doutora Aline Adriano, ela é fonoaudióloga, atende todas as segundas-feiras no Centro Médico Dr. Tomás. Crianças, adultos, idosos, você tem um problema de gagueira na sua casa? Não procurou ajuda ainda? Procure ajuda de um profissional. Quanto mais cedo você procurar, mais cedo você estará resolvendo este problema. Fique conosco, voltamos na próxima semana com mais um programa Centro Médico Dr. Tomás, trazendo dicas importantes para você. Nova Trento News, a sua TV na internet.